prevenir é sempre aqui, mas complicado. há coisas que ficam sempre muito mal, que é, há quartos que ficam vandalizados, não é? Aliás, dos presentes, houve alguém que teve com um guru passa as chouriças dentro do quarto. Quem foi? Guilty. Então porquê? Eu compreendo a vertigem pelas chouriças. Isso eu compreendo. Lá está. Lá está. Pode Mas ser porque no perfeito. meio do quarto, porquê? Não foi no meio do quarto, foi na cozinha, estava controlado, assaram um chouriço. Quer dizer, No fogão? Sim. E depois o que aconteceu? As faíscas saltaram para o pé de uma garrafa de álcool etílico e... Acontecem sempre estas coisas. É claro que estes acidentes também podem acontecer em casa. Acontece cá, exato. Mas acontece sempre esse tipo de coisas. Vocês tiveram... Houve aborrecimentos à conta disso? Sim, um bocadinho. Sim, um bocadinho. Sim. Bom, eu estou a achar que o pai, eu já vou aqui ao Orlando, mas o pai deve estar encantado, Joaquim. Então diga lá, está tão entusiasmado quanto eu para deixar os filhos... Já foram, não é? Assim, já foi. Eu, por acaso, não soube, já soube posteriormente o que é que tinha acontecido. Portanto, não soube na altura. Ele na altura não contou. Portanto, quando ele só contou quando isso já se tinha passado. A história das chouriças? Sim. E as outras histórias, ele contou todas? Não. O senhor foi... A sensação... Quando eles saem, nós ficamos pais, ficamos sempre com um bocadinho... Seja para onde for, com o coração um bocadinho aos saltos. Mas esta história de Loura del Mar transformou-se, e é mau, quer para a localidade, quer para quem tem, enfim, este negócio, e sobretudo ninguém tem culpa, no fundo, mas começa a ser assim um destino que traz assim um rasto de apreensão para quem ouve dizer que alguém vai para lá. O senhor teve essa sensação quando ele chegou a casa e disse ao pai, dá-me aí algumas centenas de euros, e tanto quanto sei, não são poucos, para eu ir para Loura del Mar durante uma semana que foram? Ou disse logo sim, logo não, ou ainda teve que pensar no assunto? Eu, qualquer coisa, digo logo não. O senhor é à partida não? É não. Mas não foi muito bem sucedido. Pronto, também a mãe sempre a dar, não, deixa-o ir, pronto, que vai se divertir, pronto, mais por isso. Pedro, Mas isto é caro. A minha palavra logo não. Isto custou um dinheirão. Custou muito Quanto é que caro. custou, lembra-se? 200 e qualquer coisa euros, salvo erro. Eu acho que é um bocadinho mais agora. Foi, Eu ouvi falar em 200. 300 euros. Em quanto, desculpa? Sim, Varia 300. Acho que foi 200 e qualquer e coisa. mais algum. Mas alguns, depois é preciso, 200 depois as despesas, não é? Exatamente. Portanto, estes 200 e tal euros era para a alimentação e... Não, Ele isto não no, só caso pode- era só, no meu caso, E estava no alimentação apartamento, e era só alojamento. apartamento. Depois faltava Ele está em alimentação, apartamento, pois é. que nós comprávamos na mercearia. As chouriças? Exato, lá está. Depois o cartão da discoteca e ainda a viagem para Barcelona ou para onde nós quiséssemos. Portanto, isto é uma brincadeira que para os pais pode ficar. Quem começa com 200 pode ir alegremente até aos 400. Quem começa em 300 pode ir alegremente até aos 500. E quem ganha dinheiro? É aqui este senhora. Ora, então conte-me lá. Isto, Joaquim, isto transformou-se numa indústria muito rentável, ou não? Sim, sempre foi. Portanto, não se tornou, uma vez que viagens finalistas conhecemos... Sim, mas no passado não se gastava tanto. Sim, mas as margens no passado seriam maiores do que são hoje, porque também há muitos custos associados naturalmente à operação. Portanto, é uma indústria que envolve alguns milhões a nível de Portugal, e que somos poucos, não é? Ao nível mundial, portanto, o turismo jovem. De qualquer das formas, quem tem o compromisso de os cuidados, o acompanhamento, toda a Que garantias assistência... é que dá aos pais? As garantias é o acompanhamento, a permanência, no sentido de podermos ter a qualquer momento, claro que não temos uma pessoa para cada jovem, mas termos pessoas nos locais estratégicos que possam se aperceber de algumas situações e ajudar, como tem, levar ao hotel, como se for preciso aconselhar os colegas, no sentido de, olha, o teu colega excedeu-se, já está numa situação em que convém pegarem nele e levá-lo para o hotel. Eu quando Portanto, vejo, nesse nós estamos sentido. a ver imagens de Loura del Mar e são sempre, enchem-me de tristeza. Porque eu percebo que os jovens de vez em quando precisam de algum excesso. Mas não tem que ser, é como o carnaval. Nós temos que nos divertir porque é carnaval. Ou como ao fim de ano, não, as pessoas divertem-se sempre, não é preciso de repente numa semana tentar consumir o álcool todo que há no mundo e tentar fazer, eu percebo que isto é conversa de velha, eu sei, pronto. Mas mete-me um bocadinho de confusão. O senhor não teve nada a ver com esta viagem que agora tive este acidente? Não, temos lá jovens também. Quantos jovens seus, digamos assim, estão lá? Milhares? Nós não chega ao milhar, portanto, não chega a 500 jovens. De qualquer das formas, nós temos uma política de também não trabalhar a nível nacional, portanto, consideramos numa região
região centro-norte e diversificarmos também alguns destinos. Portanto, não concentramos toda a operação só para Lloret de Mar, temos Palma de Maiorca, Ibiza, Salou, e dessa forma também conseguimos ter, e está aí o jovem, uma presença mais deles. Cria-se como que um Muito grupo bem. de família e amigos que vão estando durante o dia. E Deixe-me aqui falar, já ouvimos falar um pai, vamos ouvir falar provavelmente uma mãe. Olá, bom dia, como está? Eu tenho ao telefone deixe-me cá, a Maria José, é assim o nome, não é? Sim, sim. Que está na condição aqui de Presidente da Confederação Independente, é assim que se chama, de pais, é isso? Sim, sim. E se calhar mãe também. Como? A senhora também é mãe, ou não? Sim, sim, sim. Pronto. Se sou, senão não estava na Confederação. Claro, às vezes. Olha, diga-me cá, qual é a sua opinião sobre estas viagens? Qual é a opinião da Confederação? A Confederação tem uma opinião, enfim, os jovens devem se divertir. Eu, enquanto mãe, a minha filha esteve há 3 anos também em Lloret del Mar. E, portanto, enquanto Confederação temos uma posição, enquanto mãe eu tenho uma outra posição. Como mãe? Então diga-me, como mãe, qual é a sua posição? Vão e logo se vê, é isso? Não, eu penso que terá que haver sempre uma enorme responsabilização em toda esta situação por parte dos pais. Os pais têm necessariamente de preparar os filhos para alguns riscos. Quando nós dizemos que em Lloret del Mar que existem excessos, eles também existem no dia-a-dia, nos fins de semana. O que acontece em Lloret del Mar é que há uma enorme concentração destes jovens todos no mesmo espaço. Não significa que isto não aconteça nos fins de semana com os mesmos jovens. Agora, a situação anormal, no meio disto tudo, é que eles estão sem vigilância de adultos. Portanto, E esse será talvez o grande problema. Muito bem. Olha, eu agradeço-lhe, portanto já percebi que é receptiva desde que os pais de facto lhes consigam meter os valores certos na cabeça. Agora tenho ao telefone o Presidente da Câmara de Castro Verde, a localidade onde então fica a escola que infelizmente, de forma tão trágica, perdeu um aluno, o Vítor, este fim de semana. Muito bom dia, Sr. Presidente. Está-me a ouvir? Estou, sim, senhora. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom, eu imagino que aí a tristeza é enorme em Castro Verde. É um facto. É um acontecimento que não se esperava. É um jovem muito querido de toda a comunidade. É uma comunidade pequena. E esta situação afetou o conjunto de toda a gente. Sei que na escola ficaram afetadíssimos, que há uma tarja negra que cobre, julgo que a fachada. Ó, Sr. Presidente, diga-me só uma coisa. Conhecia o Vítor ou não? Conhecia. Conhecia, não era uma relação muito íntima, mas conhecia. O que mete aqui um bocadinho de confusão é porque, dos relatos, eu não quero de forma nenhuma estar aqui a intrometer-me em alguma história muito privada, nem invadir a privacidade dos pais num momento tão difícil. Mas diga-me só, seria previsível que este rapaz, que parece que tinha uma vida tão calma e que era um menino tão normal, digamos assim, tivesse tido este encontro fatídico com o destino desta maneira? Consegue-se perceber alguma coisa do que aconteceu? Não, e não vou especular, como compreendo, sobre o que é que aconteceu, nem as razões. Não era expectável nenhuma situação como neste momento se aponta, mas e compreendo, não vou especular. Os inquéritos normais estão a decorrer e certamente se apurará mais alguma coisa. Ou, eventualmente, não. Portanto, mas sobre essa matéria, eu penso que não. Era um jovem de fácil trato. Já agora, no conjunto dos jovens deste grupo, 22, eram todos bons alunos, um grupo bastante unido, e isto não queria dizer que não cometessem excessos ou outra coisa qualquer. Mas não era expectável, não é? E eu estava a ouvir a entrevista. Eu também já fui a uma excursão de finalistas, há muito mais tempo do que a Júlia. O problema é que o conceito de uma viagem de finalistas nessa época e noutras mesmo mais recentes era um bocadinho diferente deste. Neste momento, são os tempos, são os sinais dos tempos, não é? Sr. Presidente, não sei se são sinais, sim, são capazes de ser sinais dos tempos, mas que urge repensar este próprio conceito. Também acho que tem toda a fazer uma viagem de finalistas sem objetivos concretos, a não ser exceder todos os limites que nos são impostos pelas regras normais, penso que não é uma meta.
temos que alterar rapidamente esta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, mandamos aqui um beijo muito grande para Castro Verde, onde se perdeu um rapazinho que devia ser muito simpático e a família é lutada. Naturalmente, mandamos também aqui os nossos sentidos pêsames. Bom, tenho que agradecer a todos a presença aqui. Agora vocês já só vão a uma viagem de finalistas quando acabarem a faculdade. Está toda a gente a estar? Sim. Toda a gente a correr bem? Não? Trabalhar. Já não tenho tempo para saber o resto da história, mas quando for possível voltar à escola, pode ser? Pode ser? Hã? E juízo. Atenção às chouriças. Ok. Muito obrigada a todos, muito obrigada, agradeço a presença de todos. Atenção, quem anda a pensar nestas coisas, defendam-se. Escolham bem o sítio para onde querem ir e para se divertirem, é verdade, para se divertir não é preciso nós perdermos a cabeça completamente e perdermos a orientação daquilo que é a nossa vida normal. Um bocadinho só e depois voltar àquilo que se é. Muito bem, então, já agora deixo mais uma notinha, 760. 1000 euros.